Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde a gente informa educando e educa informando. E é sempre sobre o trabalho importantíssimo das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Nossos convidados aqui gentilmente compartilham suas experiências, seu conhecimento comigo e com você. E eu tenho certeza que em cada conversa a gente aprende muito, muito, muito. E por isso eu já tenho um favor para te pedir. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor, ainda mais sobre o desenvolvimento institucional das nossas organizações da sociedade civil, para que juntos, tanto nós quanto você, possamos fortalecer ainda mais este setor no nosso país. Hoje eu tenho a alegria e satisfação de receber Bia Gurgel. Bia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Débora. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Demorou, mas eu cheguei. Vim de longe. Eu ia falar, depois Bia conta de onde veio. Mas, Bia, eu sempre peço para que os nossos convidados se apresentem para o nosso público. Então, por favor, a câmera é sua. Oi, turma! Como a Débora bem apresentou, sou Bia Gurgel, sou captadora de recursos e também jornalista por formação. Sempre gosto de falar, né, que já é uma forma de startar, né, de começar a nossa história, né? Me graduei em comunicação, trilhei uma carreira no terceiro setor, na assessoria de imprensa, mas, claro, o terceiro setor e a área cultural sempre estiveram ali, ao meu redor, e já tem 7 anos que a BG Soluções Sociais surgiu, é uma empresa consolidada no mercado da região Nordeste e o foco da nossa atuação é captação de recursos. Bom, a gente começou conversando que você veio de longe. De onde? Gente, eu vim de Fortaleza, do Ceará. Terra muito boa, estão todos convidados a conhecer a nossa terrinha, né? E lá a gente desenvolve esse trabalho, né, na parte de governança das instituições, que é essa questão, né, essa dor para muitos, né, Débora, que é a captação de recursos, né? É uma demanda nacional, claro, como a gente fala, né, gente? Sem recursos, sem dinheiro, as coisas não acontecem. Claro que parceria, voluntariado somam muito, porém, é o recurso que a gente vai conseguir, de forma sustentável, a curto, médio e longo prazo, desenvolver aquele impacto que muitas instituições nasceram, né, para resolver, né? Nasceram em virtude de algum problema e ela busca a solução para aquele problema, causar aquele impacto positivo. Então, temos que todos que estão no terceiro setor olhar com atenção a captação de recursos. Uma informação para você que está acompanhando a gente fala muito do terceiro setor, mas assim, se você está chegando agora, primeiro setor, governo, segundo setor, mercado, e terceiro setor são as organizações da sociedade civil. ONGs, também chamadas de instituto, também chamadas de fundações, também chamadas de associações, as organizações religiosas, né? Então, algumas cooperativas também. Então, essas que têm e que promovem impacto social. E a gente chama todas de terceiro setor. Você falou uma palavra, Bia, que é governança. Aí eu queria te perguntar já qual que é a necessidade ou a importância do gestor dessa organização, independente do tamanho que ela tenha ou da necessidade, ou até mesmo ainda como um movimento social, ainda não formalizado, como coletivo, a importância mesmo de se ter uma boa governança, uma boa gestão. Bom, Débora, eu gosto muito de responder essa pergunta de uma forma bem simples e básica, até porque a gente está falando de governança do terceiro setor e para começar, um dado que eu quero trazer do IPEA, que a gente acompanha muito, são mais de 800 mil instituições com CNPJ. A gente sabe que algumas não funcionam, mas assim, numa fala cartorial são 800 mil, mais de 800 mil registradas. Então, é um universo muito grande. Quando a gente fala de governança desse universo, a gente também olha para os outros setores, né? Porque as pessoas muito se veem de uma cultura que as instituições, os coletivos, os movimentos não têm organização. Daí a palavra governança, né? É a busca por essa organização, de forma bem básica. Eu gosto de falar muito disso em sala de aula. Então, a governança nada mais é do que montar um planejamento, montar a estratégia, olhar para dentro da instituição,
né? Entender sua missão, sua visão, seus valores, entender aonde quer chegar a curto, médio, longo prazo, né? Entender o que ela precisa ter, né, de instrumentos para atingir a sua função social, né? O seu modo de existir. Que tá muito... Sempre falo, gente, olhem, novamente, olhem seus estatutos, porque lá tem o motivo de ser da instituição. Então, a governança nada mais é do que se organizar, se planejar, saber os caminhos que você tem a seguir. E por que ela é importante? Porque eu preciso ter um norte. Eu preciso saber para onde eu vou. Isso vale para empresas, isso vale para a gestão pública. Então, se eu não vou para lugar nenhum, eu me perco no meio da rota, no meio do caminho, entro na rua errada, né, gente? Então, assim, vamos criar uma estratégia de governança, olhar para dentro da casa. E dentro dessa estratégia, temos vários departamentos que faz essa engrenagem rodar, né? Muito se olha a contabilidade, muito se olha o jurídico, porque são 2 instrumentos que a instituição tem que ter, né, 2 departamentos, o setor administrativo, mas também a gente tem que olhar com devido carinho a área de captação de recursos, que tem se fortalecido a cada ano dentro do terceiro setor. A gente já vai falar sobre captação e eu vou tentar absorver suas dicas e conceitos aí, ou uma verdadeira aula para quem está nos acompanhando sobre captação de recursos. Mas eu queria dar um passinho atrás ainda e falar para o gestor de uma organização de porte menor. Ele está todo dia trabalhando para causar ainda mais impacto social, para atender o beneficiário na ponta. Como que ele pode ter tempo para pensar a própria gestão, né? Como ele pode ter tempo para pensar no desenvolvimento institucional da sua organização? Pergunta de 1 milhão. Por quê? Como pode ter tempo? Sua pergunta. E é o que a gente mais fala. O presidente ou a presidente, o gestor ou aquela dupla de gestores ou trio de gestores direto, eles têm que entender, primeiro, que não dão conta de tudo. Parece uma resposta simplista e fácil, mas, gente, eu falo muito na minha palestra, obviedades precisam ser ditas e repetidas. Então, vamos falar de algumas obviedades. Primeiro, quem faz tudo não faz nada. É uma frase que muita gente gosta de usar. Então, primeiro, esse grupo, por pequeno que seja, e essa é a realidade, muitas vezes, que eu encontro no interior do estado do Ceará, nas próprias capitais do Nordeste, há uma grande boa vontade e também há uma grande qualidade na entrega. Muitas vezes, eu não fico no mérito da entrega. Tipo, se você está numa instituição onde a função dela é desenvolver a cultura daquele município através da música, através da música está muito bem suprido com professores de qualidade, né? Com material, com equipamentos, com instrumentos musicais. Mas eu olho, ok, da sala de aula para fora, para dentro, aliás, está ok, mas da sala de aula para o administrativo. E é disso que a gente está falando, gente. Quero muito frisar esse recorte, porque toda vida que a gente fala de governança, fala de administrativo, eu não gosto de entrar tanto no mérito da qualidade da entrega, porque já há um subentendido que isso tá ok. Eu não vou entrar nesse recorte. Vamos falar do escritório para dentro. Então, no escritório, pessoal, a gente precisa também entender as funções. Equipe é pequena. É realidade da grande maioria das OSCs do país, principalmente aí dos meus colegas da região norte, centro-oeste, não é diferente. Aqui também no eixo sudeste também isso acontece. Então, tem que saber delegar, por mais que sejam 2 pessoas ou 3 pessoas. Agora, se você é um presidente que faz tudo, aí já começa errado. Aí não tem como dar certo, sabe, Débora? Então, por exemplo, primeiro, identificar, ou naquela dupla, ou naquele trio, quem tem, entre aspas, mais talento para captação, quem tem mais talento para comandar a área jurídica ou financeira, né? Quem tem mais talento. E aí você, dentro, reconhecer as qualidades técnicas, né? Os chamados soft skills, gente, essas palavras em inglês eu não gosto muito, mas a gente fala também para a turma que acompanha, né? As outras habilidades. E aí, fazer uma rodada e entender, olha, eu quanto presidente ou enquanto diretora, eu me sinto mais apta para ir na frente de comunicação, para ir na frente de captação e dividir tarefas.
Porque, gente, não adianta centralizar. Sobrecarrega. Você acaba não dando conta. Quando você está sobrecarregado, em época de saúde mental, né? Você sabe que você está um passo de não conseguir entregar. Você se planeja. E no planejamento, Débora, a gente olha isso, tá? Mas quem fica responsável por esse setor ou por aquele outro setor? Então, primeiramente, por menor que você seja, ou a instituição, ou as lideranças daquele coletivo, dá para respirar. Dá para olhar para o lado. Se você tem um grande suporte de grupos de voluntário ali na sua instituição, dá para puxar um voluntário para administrativo ou uma voluntária e saber delegar. Acho que essa é a primeira informação. E eu costumo dizer que essa é aquela informação. Primeiro, respira, quieta o coração, vamos entender quem é o time, o tamanho do time, vamos entender o perfil das pessoas e vamos começar a colocar as caixinhas nos devidos perfis. Após essa reflexão, aí sim, a gente vai olhar para a captação, identificar. Gente, Bia, somos só 2. Não tem mais voluntário nessa instituição? Não tem mais pessoas ao redor de vocês? Por exemplo, Débora, eu gosto muito de falar isso para turmas pequenas, para instituições menorzinhas e micro, no que tange à comunicação. Não temos condições, não temos dinheiro, não temos nada. Beleza. Você está em que estado? Neste estado que você está inserido, quais são as universidades e faculdades que têm curso de comunicação? Todo curso de comunicação tem muito aluno e aluna precisando fazer aulas práticas. Vamos parceirizar? Quem sabe aquela faculdade, aquela universidade tenha um braço social para as aulas práticas dos alunos e aí adotam vocês para desenvolver a área de comunicação. Tá entendendo? Mesma coisa vale para o jurídico, mesma coisa vale para a contabilidade. E assim você delega de uma forma terceirizada para um parceiro, traz um parceiro para a instituição e aí você fica com mais tempo, por exemplo, para a captação. Então assim, Débora, estratégia. Funciona. Funciona. E funciona para instituições de todos e quaisquer portes, né? Você falou de pequenas, mas também de médias e grandes, também podem se valer desse subsídio que você está falando, dessa informação que você está falando. E isso me leva a te perguntar, uma coisa que você já falou assim, mas também esse tempo, esse olhar, esse cuidado também apoia aí muito a captação de recursos, né? Eu sei que é um assunto que você gosta de falar, mas antes disso, vocês estão vendo que eu estou postergando o assunto da captação. Temos muito o que falar. Isso. Mas nesse trabalho que você citou de fazer parcerias, o cuidado também com as partes interessadas, os chamados stakeholders, né, do nosso território, é extremamente importante. Que eles saibam que nós, enquanto organizações, existimos e o que fazemos. Né? E aí, para aquela pessoa que fala, mas eu não tenho a veia da comunicação, o que fazer? Vou pegar a sua frase. Aquela pessoa. Só tem aquela pessoa na instituição? Tem outra pessoa que seja mais comunicativa na instituição? Tem outra pessoa que... Ou até no grupo de voluntários, gente, porque assim... Eu já trabalhei e trabalho com instituições nesse cenário. Então, quando a gente olha os ditos stakeholders, partes interessadas, no momento de planejamento na governança, a gente também identifica os talentos internos. Esses talentos internos podem ser os talentos de voluntariado que eu tenho, os talentos da minha rede de apoio. Porque às vezes a gente fala voluntariado, pessoal, não precisa ser algo tão institucionalizado, né? Muitas vezes, no português bem popular, você está ali naquela instituição, tem a turma do bairro que sempre aparece, nos momentos que a instituição precisa, tem a turma que ajuda pontualmente. Então, será que naquele mapeamento de pessoas que estão ali fortalecendo a instituição? Nem sempre, todo mês, mas estão ali, né? Principalmente em bairros, em associações desse perfil. Será que você não consegue estudar as pessoas que estão no seu entorno e trazer para essa parte? Né? É isso que eu falo. Vamos olhar um pouquinho além. Planejar é preciso. E é importante. E aí a gente está aqui identificando. A gente faz a identificação das partes interessadas, internas e externas, e a partir dali a gente começa também a desenvolver soluções.
Eu acabei de comentar de uma solução para problemas. A da comunicação, eu me apresentei, sou jornalista por formação, e aí, já falando um pouco também da minha história, vou só contar um trecho dela. Eu entrei no terceiro setor porque quando, no meu curso de comunicação na Universidade de Fortaleza, os professores colocavam a gente para fazer as aulas práticas para e com o terceiro setor. Isso em 2002, 2003, 2004. Então, assim, a gente ajudava a desenvolver plano de comunicação da instituição, jornalzinho. A gente tava... Sou do offline, gente. Comecei no offline. Rádio comunitária. O site estava surgindo. Então, a gente, na aula de TI, né? A gente desenvolvia o site. Então, isso também existe hoje. Não é diferente. Claro, você tem universidades e faculdades que têm isso de forma mais estruturada ou menos. Mas é um braço que pode estar nessa identificação, sabe, Débora? Então, assim, identificar essa pessoa que vai estar à frente da captação é importantíssimo, porque também ela tem que ter um olhar, que eu costumo dizer, 360 para a instituição. É aquela pessoa... A figura da captadora e do captador de recurso é uma figura que consegue enxergar 360 a instituição. Então, tem que ser alguém aí, não só de confiança, claro, tem vários outros elementos que a gente olha, mas uma pessoa, não só a comunicação, né, mas também essa pessoa mais imersiva. Então, geralmente, sim, é um diretor ou uma diretora que está direto com você nessa frente de captação, mas você tem um grupo, menor que seja, gente, cuidando das outras situações para que essa pessoa esteja mais de corpo e alma, digamos assim, com o tempo dedicado a isso. Falemos, então, de captação de recursos. Não existe uma formação ainda, entre aspas, formal para o captador. Mas queria suas dicas para que essa capacitação dessa pessoa, para que essa pessoa comece bem a captação de recursos, independente do tamanho da organização. Vamos lá. Dicas da Bia Gugel, né? Bia, eu quero ser um captador. Por onde eu começo? Estude. Você vai ouvir isso, novamente, é uma obviedade, mas é um fato. Porque as pessoas querem começar e, dependendo da sua área, da captação, porque, gente, a captação é diversa. Você pode ir para a área de captação internacional, captação de emenda parlamentar, captação de indivíduos, captação de incentivados, captação com empresas, enfim. E as pessoas, muitas vezes, elas começam sem entender o que é o processo de mobilização de recursos, né? Então, estude. Procure os cursos. Como você bem comentou, não tem, assim, uma formação, né? Porém, tem diversos cursos. Aqui na escola aberta do terceiro setor tem muitos. Então, eu digo o seguinte, estude. Não só captação, mas estude também o mundo do terceiro setor. Olha o que eu acabei de falar. O profissional de captação, ele tem que ter a visão 360. Então, sim, eu sou jornalista por formação, a comunicação já estava no meu DNA. Então, quando eu migrei para o mundo da captação e eu me reconheço captadora e falo, sou captadora, estou captadora, se eu abro a boca para falar isso, me reconheço nessa profissão, eu tenho que ter um background, né, uma estrada, por mais inicial que tenha sido. Então, gente, fiz cursos. Olha, eu quero falar uma coisa. Eu fiz cursos, pessoal, numa época que não tinha os cursos online, não. Eram pouquíssimos. Hoje tá muito fácil para você que quer começar, Débora. O pessoal não pode reclamar, não. Tem os cursos da escola, tem os cursos de tantos outros parceiros nossos, tem o próprio festival da ABCR. Gente, o festival da ABCR tem as mesas avançadas para você que já é captador, captadora, tem as mesas, os momentos básicos, tem tantos outros encontros que falam de captação. Então, começa por aí. Mas também entenda do métier. Por exemplo, se você é um captador ou captadora, se você definiu no planejamento da sua instituição que você vai para o caminho das emendas parlamentares, é um mundo que você tem que entender. Você tem que estudar, entender todo o processo. Inclusive, para você é a linha de frente de abertura da captação, para você proteger a sua instituição, saber qual caminho ela está indo. E do lado de lá, a pessoa que se você está numa captação com empresas, por exemplo, a pessoa quer sentir segurança, a empresa quer sentir segurança da sua parte. E segurança está muito atrelada ao nosso conhecimento, né? Então, assim,
estude, entenda aquele mundo que você tá entrando dentro da captação, entenda cada setor. Não é um setor estático, é um setor dinâmico, que, por exemplo, na parte de leis de incentivos, vai mudando, vem instrumentos normativos. Recentemente a gente passou por uma mudança na lei de incentivo ao esporte, novos instrumentos na lei da cultura, então a gente está em constante acompanhamento. Então, assim, é uma profissão apaixonante, você vê que eu falo com um brilho nos olhos, é uma profissão que você olha, pessoal, e você olha assim, poxa, o meu trabalho garante a sustentabilidade financeira dessa instituição, desse time. Então, assim, é uma profissão desafiadora, mas é uma profissão que me deixa com muito orgulho, né? Porque quando a gente consegue, né, a meta, quantos empregos são gerados, né? Quantas pessoas vão ser beneficiadas a partir desse trabalho que ele é feito com o time, ele nunca é solitário. Ele sempre precisa lidar da área de comunicação da instituição, do conselho, enfim. É bem desafiador, mas é isso, gente. Captar se começa, claro, entendendo que é a captação, se qualificando, se formando, e porque você vai para o mercado e o mercado vai cobrar isso de você. Quando um captador ou uma captadora que está começando e fala assim, mas eu não conheço ninguém que eu possa pedir a doação, o que eu tenho de fazer? Não conhece ninguém? Você pode não conhecer ninguém, a pessoa física, mas você vai estudar e vai saber por onde começar. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, né? Gravando, tô aqui no Bom Retiro. Nossa associação fica aqui. Então, no momento, olha que a gente falou da governança. Governança estratégica da instituição, pessoal, mas depois a gente faz o planejamento da captação. Então, quando eu planejo a captação, Débora, eu também vou olhar, ok, eu tô aqui no Bom Retiro, nossa instituição fica aqui. Então, quem são essas partes interessadas aqui? Eu tenho muitas empresas, tenho muitas PJ. Sabe, Débora, eu vou contar uma curiosidade. Essa sua pergunta tem a ver com a pergunta que me fazem muito nas palestras. Bia, mas como é que você capta com uma empresa que você não conhece ninguém? Eu falo, eu ligo, eu mando e-mail, eu entro na rede social. Nem tudo caiu do céu, nem tudo eu conheci num cafezinho. Eu falo, gente, telefone, rede social, contatos. Então, muita gente, quando eu comecei a captar, eu fui atrás dos contatos. E assim, vale dizer que a profissão de jornalismo me ajudou nesse sentido. Porque uma coisa, viu, turma, que a gente aprende na profissão de jornalista é levantar fontes. Todo mundo que faz comunicação e é jornalista que está me entendendo aqui vai entender o que eu digo. Isso me ajudou, sabe? Porque no jornalismo, a gente aprendeu a levantar fontes, né? Conseguir o contato das pessoas. Eu trouxe esse aprendizado para o mundo da captação. Então, a gente está sempre ali, prospectando contatos, entendendo quem é que responde, estudando a empresa. Hoje, muitas delas, eles têm os relatórios de sustentabilidade, que é uma boa fonte de informação. E, gente, tem um alvo. Isso vale também para emenda parlamentar, para captação internacional. Tem os editais. As pessoas, por onde eu começo? Gente, a gente tem quantos portais? Tem aí os editais de forma gratuita, o próprio Prosas. Tem lá, você baixa o edital, preenche. Ai, não tenho nenhuma relação com aquela empresa, com aquela fundação que está com aquele edital. Tantas outras pessoas não conseguiram. Então, preencha o edital, participe. Hoje, geralmente, quando tem uma fundação ou uma empresa que lança um edital, Débora, eles fazem live explicando como preencher, qual é a intenção daquela fundação, daquela empresa para aquele edital. Então, assim, eu costumo dizer que não tem muita desculpa não, viu, Débora? Às vezes eu vejo que tem preguiça. Eu sou uma captadora que cutuca ali a turma. Digo, gente... Por isso, assim, uma característica do captador é essa característica de ser comunicador, de ser pra frente, de correr atrás da informação e conseguir o telefone. Mas que isso também não seja uma desculpa para não começar. Todo mundo começou um dia. Nada caiu do céu. E esteja preparado para ouvir muito não também, né? Porque o não também faz parte da vida e faz parte da vida do captador de recursos, da captadora de recursos. Mas os sims que a gente recebe é aquilo que você disse, a felicidade de saber, né, que o nosso trabalho fortalece e faz com que a organização
esteja bem, esteja atendendo, esteja causando impacto, isso não tem preço, né? Mas falando em preço, remuneração do captador, qual que é o cenário de hoje? Olha, essa é uma questão importantíssima, aí puxando o lado da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que se você que está nos assistindo não sabe, tem uma associação brasileira de captadores de recursos, que inclusive acabei não citando, me perdoem, gente, para quem chegou até agora, não citando ela quando você me perguntou sobre a formação do captador. Foi um lapso, mas vou me redimir desse lapso. Gente, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, existe. Lá tem a newsletter, tem muita informação sobre captação de recursos, tá certo? É um caminho inicial, tá? Se você se associar, você vai participar dos grupos de trabalho, que sempre é um espaço bacana para troca de informação e conteúdo, vai receber os boletins, vai receber muita dica de sugestão de cursos. Então, eu falei do festival, mas acabei não reforçando a associação, tá certo? E você me perguntou da remuneração do captador, da captadora. Essa é uma pauta hoje importantíssima lá na associação. Há muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Primeiro, eu quero trazer a seguinte informação. Recentemente, no cunho histórico, acho que já tem 3, 4 anos, salvo engano, tivemos a nossa CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Isso significa o quê, para quem está me assistindo? Que você pode contratar um captador de recursos com carteira assinada. Então, isso foi uma conquista recente da ABCR. Nas leis de incentivo, por exemplo, a remuneração já está em muitas das leis. Então, a ABCR diz que tem que respeitar o que a lei diz, óbvio, né? Então, assim, se paga segundo o que diz cada lei. Agora, a gente tem o que a ABCR também reforça, que o trabalhador da captação, ele precisa sim ser remunerado. Existem várias modalidades de pagamento. Tem gente que contrata o captador e é um captador da instituição, né? Com variações de metas atingidas, né? Com incentivos, né? A buscar metas. Tem instituições que terceirizam, né? E aí tem bônus, enfim. Porque tudo depende. Você vai para uma captação internacional, você vai para uma captação de emenda parlamentar, você vai montar uma estratégia de captação de indivíduos. Então, é muito variante. Não é... E eu falo isso quando me perguntam sobre a ABCR. A ABCR não é sindicato. Ela é uma associação. E, como tal, cabe a ela orientar. Mas ainda temos muito a avançar, né? Captador. Muita gente também pergunta, sabe, Débora? Dependendo do perfil, é um profissional mais caro, né? E tem muita gente começando. Então, assim, ainda não há uma orientação, assim, um patamar salarial, como... Nós duas somos jornalistas por formação. A gente sabe que jornalismo tem um sindicato forte, já baliza piso. Então, temos a profissão, a categoria ainda tem muito a crescer nesse sentido. Mas o que eu quero registrar, e é importante, gente, é que é uma profissão que muita gente se coloca no risco. E eu preciso fazer essas aspas aqui, gente. Porque muita gente que está começando não tem condições de trabalhar no risco. Que nem elaborador de projeto. Também é um profissional que muita instituição não tem como pagar, principalmente a gente está falando das pequenas, quem está começando. Poxa, eu tenho que escrever projeto, mas eu não sei escrever, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional que saiba escrever o projeto. Não tenho dinheiro para começar a pagar um captador de recursos, né? E aí, esse profissional vai trabalhar no risco? Você só paga se ele ganhar? Fica aqui a reflexão. Bia, tem profissionais que trabalham no risco? Sim, tem. E tem uns que já estão no patamar e falam, eu não trabalho no risco. E aí, Débora, isso varia muito de quem está lhe contratando. Porque, assim, por exemplo, eu vou falar da minha trajetória da BG Soluções Sociais. Trabalho no risco, trabalho. Mas porque hoje eu tenho condições de trabalhar no risco. Mas eu tenho outros colegas que estão começando que não têm condições de trabalhar no risco. Trabalho no risco, porém, tem instituições que eu sei que têm condições de pagar o chamado FII mensal, que é uma expressão que vem muito da publicidade, né? Que é um pagamento mensal. Que se coloca no lugar desse profissional, gente. Você passa 6 meses a 1 ano captando. Não sabe se vai dar certo. Você só vai receber
se der certo, boleto chega todo mês, minha gente. Chega na casa de vocês, chega na casa do captador, da captadora também. Então, é um profissional, tem que ser reconhecido como tal. É importante que ele tenha uma segurança. Não dá só para trabalhar no risco. E aí também puxa aqui a atenção também do profissional de elaboração de projetos. Porque muitos captadores também trabalham com elaboração de projetos. Então, Bia, para quem é grande, estruturado, e essa questão talvez fique até mais... Não é que mais fácil, mas fique até mais compreensível, ter um fluxo de caixa ali. E para quem está começando, ou quem está ali numa situação média, não tem nada. Então, eu falei dos voluntários, né? E dessa intenção. Uma forma que eu vejo, e a gente também orienta dessa forma, é tentar a primeira captação. Desse presidente, dessa presidente da instituição, desse corpo de voluntários. Até mesmo que se você não tem dinheiro para pagar um captador, fica olhando se você vai ter dinheiro para pagar um contador e o jurídico também, né? Então, assim, sabe, Débora, e às vezes a gente fala, o pessoal deve estar... Não é complicado, não. Às vezes tem instituição que começou a montar a área administrativa com recurso de bazar. Com doação, montando uma verba com doação pessoa física. Entendeu? Conseguiu voluntários para escrever pelo menos os primeiros projetos. Então, muita gente realmente assim começa de forma voluntária. Na área de comunicação, eu encontrei muita jornalista voluntária, tinha um emprego fixo, era voluntária da instituição. Depois que a instituição captou, ela foi absorvida. Então, assim, é que não seja um impedimento para começar. E aí quem chegou até agora viu a nossa conversa, assistiu a nossa conversa anterior. Entenda quem é o talento interno. Começa. E bazar. Gente, olha, bazar, feijoada, São João, já que a gente está gravando na época de São João, festa de fim de ano, tudo é motivo para você criar o chamado caixinha ali da instituição, aquele primeiro recurso que entra. Né? Até você começar a estruturar. Muitas vezes a instituição também não tem recurso, mas tem grandes parceiros. E esse grande parceiro pode falar o seguinte, olha, eu consigo ajudar a instituição pagando o contador, eu consigo ajudar a instituição pagando o elaborador de projetos, porque eu sei que... Eu já vi isso acontecer na nossa história lá. Falo sempre do lugar de fala lá do Nordeste, lá do Ceará. E eu acho que a questão mesmo, inicial, para quem... É uma fala mais para quem está começando, tá? Ou a instituição não está rodando, assim, está com dificuldade. Olha para os lados. Porque ninguém está sozinho, Débora. Olha com carinho para os lados, monta uma estratégia. Talvez um captador pela causa seja um captador... eu faço isso. Tem instituições que eu falo, vou entrar pela causa, abraçar pela causa. Não precisa pagar o mensal, qualquer coisa. E aí a gente vai no risco. Mas, realmente, pessoal, tem muitos profissionais que não podem, né? Ou eles falam, olha, não consigo, tô contigo na tua causa, mas dentro do meu tempo, eu escolho, sei lá, 30% do meu tempo trabalhar no risco e 70% eu preciso, afinal, sou pai, sou mãe, tenho uma família e preciso trabalhar, né? Afinal, é um trabalho. Exatamente, e a vida acontece, né, Bê? Algumas falas suas me levam a um outro olhar também do cenário da captação. Governança, sustentabilidade, comunicação, partes interessadas, stakeholders. E isso me leva também às 3 letras também famosas, né? Estão fazendo parte do nosso dia a dia cada vez mais, que são ESG. Eu sei que você faz um trabalho muito intenso nessa área também, junto às organizações, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho. Vamos falar de ESG, ou em português, ASG. Essa palavrinha que está aí na capa das revistas. Hoje mesmo eu comprei uma revista com ESG na capa. Primeiro, né, vamos balizar nossa audiência aqui. ESG, o que é que significa? O E é de environmental. Por isso que tá vindo o A, porque a tradução é ambiental. Então, para o português, a gente já tá vendo aí o ASG mais em voga, né? Então, o ambiental, o S do social e o G da governança. Tranquilo até aí? Tranquilo.
Eu vou só fazer um preâmbulo para contextualizar os colegas. Então, assim, ele veio muito forte na época antes da pandemia, mas o boom foi ali no início da pandemia, quando o CEO da BlackRock publica uma carta exatamente reforçando ao mercado financeiro a importância das empresas terem uma política de ESG. Ok até aí? Ok. O S do social, no ESG, ele é olhado como social interno, recursos humanos, enfim, conformidades, partes, e o social externo, partes interessadas, sociedade, comunidade onde eu estou instalado. E aí, nesse social externo, estão quem? Quem? Vocês. Muitos de vocês. E aí, começa... gente, estou falando assim, de uma forma bem didática, pedagógica para todo mundo, todos os perfis que estão nos assistindo a ver essa compreensão. Eu gosto muito de ser pedagógica nesse sentido. E ser empática com todo mundo que está... dos diversos perfis que estão nos assistindo. Então, o terceiro setor, a ONG, a fundação, o instituto, o centro comunitário, a associação de bairro, que está ali no entorno daquela empresa, a empresa, quando dialoga com ela, também provoca ela nesse sentido. Então, primeira coisa aqui para o público entender. Por que isso está tão latente? Porque, sim, veio do mercado financeiro. Ponto. Sim, é uma pauta das empresas. Ponto. Que ressoou para governos e para o terceiro setor. Você falou no início, primeiro, segundo, terceiro setor. Então, é uma pauta muito do segundo que ramificou para os demais, tá bom? Mas ela veio do segundo. E o que é que isso cabe? Eu falo muito, eu tenho outros colegas de captação que também falam do terceiro setor, do ESG, e eu falo, gente, veio... as empresas, olhando assim para o terceiro setor, falando, vem cá, vem se profissionalizar mais, né? Vamos olhar sua governança, vamos olhar sua política ambiental. Ah, mas eu sou uma instituição cultural, por que é que eu tenho que olhar o ambiente? Gente, somos seres humanos, vivemos no planeta Terra, ninguém vive sozinho. Tá o mundo olhando para a pauta ambiental, em todas as esferas. Por que você vai ficar indiferente a essa pauta? Né? Por mais que a causa da sua instituição seja outra. Então, por exemplo, poucas instituições sabem que ela também, dependendo do porte, as médias e grandes instituições, principalmente, têm que cumprir a lei de resíduos sólidos. Elas esquecem que tem que olhar para isso, dentro das obrigações legais. Então, assim, o que é que esse coletivo faz pela questão ambiental, né? Então, só uma provocação. Governança, olhar se essa instituição tem planejamento, olhar tudo aquilo que está atrelado a essa palavra governança. Aí vem outra palavra em inglês chamada compliance. Nossa, a turma tem tanta dificuldade. Bia, compliance. Vou falar já de compliance. Que é as conformidades, né? Não tem uma tradução tão literal assim, mas são as ações de conformidades. Que a gente olha se a sua instituição está respeitando toda a legislação, por exemplo, só para citar alguns exemplos, né? Por exemplo, se respeita a LGPD, só para trazer um recorte. Dentro de governança, planejamento estratégico. Outro ponto, depois de LGPD, para trazer um segundo recorte, para chamar a atenção, principalmente aí das grandes, a turma do nível avançado. Auditoria interna e externa. Né? Então, tudo isso a SG está olhando. E o social? Mas eu sou uma instituição social, o meu social está contemplado. Será? Falei que o S também é o S interno. Você olha para os seus recursos humanos, tem diversidade dentro da sua equipe. Provocações, gente. Então, o ISG vem, Débora, para fazer, né, para fechar esse contexto, vem puxado pelo mercado. Isso é muito bom que ele saia provocando primeiro setor, governos e instituições, porque no fim é uma pauta nossa, né? E no terceiro setor, se antes dessa pauta surgir com força, a gente já vinha no movimento de
profissionalização do terceiro setor. Por isso que a escola do terceiro setor é muito importante nessa virada de chave. Depois do ISG, minha gente, olha, tá assim, tá a velocidade da luz, como a gente fala. Então, assim, hoje, uma instituição, pensando na captação de recursos dela, ela precisa estar profissionalizada. No sentido de olhar essas 3 letras. Porque quando você olha as 3 letras, você faz uma autoanálise, na verdade, tá certo? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Bom ouvir isso, né? Diante de tantos cenários até mesmo pessimistas, né? De que, é uma onda que vai passar. Assim, eu preciso também fazer umas aspas. É uma onda que vai passar, a gente já tá vendo um movimento anti-ESG muito pequeno, mas também ele é muito politizado. Dessa onda política que está acontecendo muito nos Estados Unidos. O que é que a gente vê? As coisas podem só se adequar, nomenclatura. Mas o motivo de ser disso não vai voltar atrás. A questão ambiental está aí, as mudanças climáticas estão aí. Algo muito forte, atrelado dessa agenda, a gente tem um ator muito forte nessa agenda, que é a Rede Pacto Global da ONU, que mobiliza empresas e organizações para atingir metas e objetivos, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que a agenda do ODS termina em 2030. Então, a gente tem um cenário, a gente está em 2024, o que é que a gente tem? A gente tem hoje um cenário ESG forte, tem uma pequena onda política de anti-ESG, que não vai fazer essa pauta ser deletada. Ela pode ser reformulada em nomenclaturas. Mas logo em seguida, em termos de marcos históricos, tem um 2030, tem uma virada de chave dos ODS. Por isso que se eu pensar a médio e longo prazo, não é uma pauta que vai sumir. E a gente tem as mudanças climáticas, gente. Olha o Rio Grande do Sul. Então, ela pode criar novos corpos, mudar nomes, mas o motivo de seus indicadores... Gente, a profissionalização da área de governança do mundo terceiro setor, isso não vai mudar. Ou você se profissionaliza, ou você se profissionaliza. A não ser, gente, que você queira ser um coletivo, um movimento, sem CNPJ, um grupo ali. Tudo bem, uma decisão desse coletivo. Mas não, Bia, somos uma instituição com CNPJ, queremos crescer, queremos desenvolver aqui o nosso território. Não tem outro caminho. Isso tem de fazer parte da consciência da gestão e também de todo mundo que está no entorno da organização. Essa necessidade de capacitação. E eu vou aproveitar aqui a deixa, Bia, para divulgar o site da Escola Aberta, www.escolaaberta, o número 3setor.org.br. Lá você vai encontrar uma gama infinita de cursos, todos gratuitos, ministrados por profissionais que são referências em suas respectivas áreas, que voluntariamente também se colocaram à disposição para compartilhar conhecimento. Então, se você vê sentido na sua carreira nesse momento ou conhece alguém que precisa, indique o nosso site lá, além de acompanhar, claro, de acompanhar os nossos podcasts e também curtir e compartilhar aqui o que a gente está tentando passar para todo mundo. E assim, eu tenho certeza que você está aprendendo, porque eu estou aqui só ouvindo a Bia falar e estou aprendendo muito aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Bia, e o futuro das organizações que estão se capacitando, que estão se profissionalizando, é um bom futuro? Gente, eu acredito, assim, tem uma máxima que fala assim, que as organizações existem porque ainda temos muito problema a resolver, né? Tem horas que não estou falando do futuro das organizações, eu estou falando dos problemas do mundo. Vamos começar para eu poder responder. Às vezes eu sou pessimista, falo da Bia pessoa física, às vezes eu sou otimista, né? Principalmente nessa área ambiental, né? Que é uma área de muitas... É uma causa muito grande aqui no Brasil, tem muitas instituições que têm isso como causa. Então, assim... É uma pergunta que, para eu responder, do meu ponto de vista, eu tenho que ser um pouco negativa. Porque, assim, é um bom futuro porque eu não estou vendo os problemas sendo resolvidos. Tá entendendo? E também aí existe uma crítica que a gente tem que fazer. Também, que é importante a gente sempre fazer a crítica construtiva, né? Analisar. Poxa, se tem tanta instituição e o ESG tá vindo tão forte, por que os problemas têm aumentado?
A gente está gravando aqui no dia que a gente está tendo um dia recorde de queima no Pantanal. No dia dessa gravação. Então, assim, eu acho que não vai faltar causa e trabalho para o terceiro setor. Porque, infelizmente, a gente tem muitos desafios enquanto sociedade, não só brasileira, mas mundial. Então, eu queria deixar isso registrado. Mas vamos falar da profissionalização, dessa perspectiva. Eu acho que é um bom futuro porque, sim, a gente está vendo cada vez mais atores como vocês da Escola do Terceiro Setor, nessa busca por profissionalizar. A gente está vendo cada vez mais as empresas buscarem esse externo, essas parcerias com os institutos e associações, a gente tende a crescer. O brasileiro, aí vem o pessoal das pesquisas, né, da turma da cultura e doação, das pesquisas. No Brasil, a gente ainda está muito incipiente quando a gente compara com os Estados Unidos, na cultura de doação. Então, até a gente estava falando antes de gravar, da pesquisa recente da Citaue, né, sobre governança. Então a gente já tem muitas pesquisas para trazer volume para dentro da instituição. A gente tem muita pesquisa sobre doação, tem um monitor das doações. Então, hoje a gente consegue também ter verba para gerar data, né? Gerar informação para a gente trazer para o setor e melhorar o setor. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho que a gente está numa ascendência, principalmente porque a gente está no país que é um país que doa, mas que a gente ainda tem muito a desenvolver a cultura de doação aqui dentro. E, claro, é um país que a gente vê a captação crescendo em termos de profissão. A gente cada vez vê, até na própria BCR, vê gente nova chegando. Então, eu sou otimista nisso. Eu acho que, enquanto setor profissionalização e cada vez mais novos atores chegando para desenvolver essa área, qualificar, eu sou bem positiva, né? Eu sou positiva também nesse cenário de captação. Tá? Eu vejo cada vez mais fundações e institutos preocupados com isso. O olhar internacional é uma coisa sazonal para o Brasil, né? A gente já teve épocas onde o recurso internacional já olhou mais para o Brasil e outras épocas nem tanto. Então, também, será que... É uma provocação. Será que a gente teve pessoas suficientes, até frente de captação de captadores, provocando o mercado internacional da captação para olhar para o Brasil? Porque muito se critica, internacionalmente o Brasil recebe pouco proporcional a outros países, né, na mesma faixa de categoria econômica do Brasil. Mas, poxa, será que a gente está lá, enquanto captador, captadora, provocando esses atores a olhar para o Brasil? Porque é muito fácil estar sentado aqui e reclamar. Mas e o que é que a gente faz? Né? Então, assim, eu acho que tem muito, muito por onde crescer. Então, Bia, por uma limitação até de tempo de agenda, gostaria, aqui a gente está caminhando já para a finalização da nossa conversa, queria te agradecer imensamente, mesmo de coração, por estar aqui. Sei que você tem outras pautas, outras agendas e reservou esse tempinho para a gente. Obrigada mesmo. E eu deixo aqui aberto para suas considerações finais. Bom, pessoal, primeiro agradecer à Escola Aberta do Terceiro Setor, a você, Débora, pelo convite. Sou entusiasta da captação, tento sempre divulgar a profissão. Me reconheci captadora, né? Falei um pouquinho da minha trajetória aqui. E convido a todos vocês a acompanhar nosso trabalho, Bia Gurgel Consultoria, nas redes sociais, no Instagram. Gente, qualquer dúvida, manda um oi pra gente lá no Instagram. E espero que vocês trilhem uma grande carreira aí no terceiro setor. Aproveitem os cursos da escola para se qualificar e acompanhem o nosso trabalho. Mais uma vez. Obrigada, Débora. Obrigada a você, querida. E obrigada a você também que esteve conosco até agora. E eu peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber ainda mais sobre desenvolvimento institucional das organizações do terceiro setor. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!